Quando eu era criança, me encantava com muita facilidade por coisas simples, e não foi difícil passar na porta de um cinema e diante de cartazes e luzes, querer conhecer exatamente como o cinema era. Para meu pai, isso era uma besteira, e ele sempre me dizia a mesma coisa quando era importunado por mim. Para que pagar por uma coisa que você pode ver de graça em casa? O fato foi que somente aos 11 anos eu finalmente vinha pisar em uma sala de cinema, e lá assisti o meu primeiro filme, e eu me lembro do quanto fiquei vislumbrado com a tela, com as cores, com o som. Era um mundo que me tinha sido negado até então, mas que se abria de modo que eu sabia o que queria fazer o resto de minha vida. Queria ser um construtor de sonhos. Queria fazer filmes. Depois desse incrível fato, passei a ser um devorador de filmes, assistindo a todos os tipos diferentes, independente de seu ano de produção, país ou orçamento. Por tabela, passei também a visitar muitos cinemas diferentes. Ao decorrer dos anos, notei que muitos desses cinemas que eu costumava ir, um atrás do outro, começavam a fechar. Uma vez lendo um jornal, um diretor de cinema, que admiro muito, disse que os cinemas de rua estão sempre fechando, porque quando uma região valoriza, o cinema fecha, pois ali é mais rentável ter uma loja. E quando a região desvaloriza, o cinema também fecha, pois não tem público. O autor dessa frase é alguém que sabe bem o que esse fenômeno significa, pois ele passou por uma situação bem parecida. Seu nome é André Sturm. Cinéfilo de carteirinha, André Sturm foi cineclubista nos anos 80 e fundador da Pandora Filmes, distribuidora responsável pela circulação no Brasil de cineastas como o espanhol Pedro Almodóvar, Maus Hábitos, 1983, o chinês Wong Kar-wai, Amores Expressos, 1994, o inglês Danny Boyle, Trainspotting, 1996 e tantos outros. Também é diretor e produtor de curtas-metragens, como Nem Tudo Que É Sonho Desmancha no Ar e do longa Sonhos Tropicais. Em 2003, Sturm pôde realizar um sonho antigo, se tornar programador e sócio do lendário Cine Belas Artes. No final de 2002 o cinema ia fechar. E aí eu procurei o dono do cinema, né, não do imóvel, e propor que não podia fechar, porque o Belas Artes era meio que um sonho meu. Eu tinha entrado para o mundo do cinema, né, programava o cineclube, tinha montado a Pandora, e o Belas Artes era o meu, imagina, programar o Belas Artes, cuidar do Belas Artes. E eu fui procurar, ele falou que estava dando prejuízo, que não sei o quê. Eu falei que topava assumir o cinema, assinei lá um monte de notas promissórias e cheques para poder ficar sócio dele no cinema. Renegociei o aluguel na época, mas precisava de uma reforma no cinema, né? Estava muito caído. Aí eu consegui convencer 3 amigos meus, os donos da O2, o Fernando Meirelles, o cineasta, o Paulo Morelli e André Barata, a entrar de sócio. Eles toparam e aí a gente conseguiu trazer o patrocínio de um banco, que com esse patrocínio a gente pôde então fazer uma grande reforma que realmente deixou com aquela cara que o cinema estava. E num certo momento eu estava dando uma entrevista na rádio e a contrapartida da minha entrevista do outro lado era o André Sturm. Foi assim que eu conheci o André, numa entrevista de rádio, né? Legal. Aí a gente combinou, falando a favor do cinema, e combinou um encontro que resultou então na primeira reforma do cinema. Depois veio uma segunda reforma que eu achei mais interessante, porque nessa segunda reforma a gente fez a bilheteria sem vidro. Que era uma coisa que quando eu ia muito ao cinema, ia no cinema e ficava berrando com a bilheteira, né? Sessão das 8, porque tinha aquele vidrão, a pessoa não tinha ouvido direito.
A gente tirou o vídeo, ficou uma relação muito mais gostosa, as pessoas mais próximas, podendo bater papo. A gente criou o café, a gente ampliou a recepção e a chegada das pessoas na bilheteria, que era muito confusa no cinema original. O lobby do primeiro andar eu abri para a Rua da Consolação, que mudou completamente a relação do cinema com o espaço, né? Porque lá você tem uma vista da Consolação. Viu? Porque uma das coisas que me incomodava no cinema como frequentador era subir as escadas e ficar na espera do primeiro andar. Ela era claustrofóbica, toda fechada, tinha até um cheiro um pouco de mofo e tal. E eu disse para o André, olha, isso aí tinha que abrir, porque a gente tem uma vista bonita para a Consolação e as pessoas que subirem têm que ter prazer. Então você tem que fazer um café lá em cima, abrir uma bela janela panorâmica com banco, né? Esse banco a gente fez até de capa de cerâmica. E isso foi feito. E na marquise superior desse janelão a gente escreveu lá, desde 1952, para as pessoas sentirem que é um cinema que tem história, né? E realmente a abertura daquela janela, ela não é uma abertura só estética, né, de luz, ela é uma abertura sensível. As pessoas mudaram, começaram a ir lá para cima porque se sentiam bem olhando a Consolação, o movimento, né? Enfim, foi uma reforma para que as pessoas que fossem ao cinema se sentissem bem na continuidade da história do cinema. Então o cinema como um objeto comunitário, público, né? De diversão, ver filme e se relacionar. Em que a relação não fosse uma relação de compra o ingresso e entrega um produto. Depois de uma grande reforma no prédio, o cinema reinaugura em 2004, com uma nova roupagem e uma nova programação. Uma programação que resgatava o mágico Belas Artes dos anos de ouro. Uma das iniciativas dos administradores foi a criação do Noitão, que funcionava de uma forma muito legal. O primeiro filme era um filme importante, mas era meio temático. Assim, se era uma noite de terror, tinha um filme de terror bacana, de um diretor importante. Depois tinha um filme que era tipo pré-estreia, um pré-lançamento, uma coisa inédita. E um filme surpresa, que você não sabia o que era. A graça estava nisso, né? E no finalzinho, depois da terceira exibição, tinha um café da manhã que era oferecido para o público. Tinha um clima de festa ali. Tinha sorteios de DVDs, de posters, de filmes. Era isso o Noitão. E tinha um público meio cativo, que eu me lembro, jovem e cinéfilos, assim, eram bem cinéfilos, né? O pessoal gostava muito de cinema. Né? Então, acho que eu sou considerada uma das tiazinhas, uma das poucas, porque era mais a galera, a juventude que ia, e era bem bacana de ver. Atraía muito um público que gosta de filme trash, porque eu lembro de ter muitas sessões assim voltadas para essa coisa mais trash, de filmes trash, de diretores cultuados, né? Eu lembro de ter umas sessões que, eu acho que a que eu fui tinha um filme Zé do Caixão, do Mogi. Nossa, que legal. Era um dos filmes da noite, E aí foi um sucesso. E comecei a mexer na programação. Toda segunda-feira, né, a gente vê o que aconteceu no fim de semana, vê os filmes que estão marcados para estrear na sexta-feira, e aí tem que tomar uma decisão. Que filme que eu estreio, que filme que eu tiro. O que eu acho que marcava a programação do Belas Artes? Era a gente abriu mão de estrear alguns filmes porque a gente quis dar mais chance para filmes que estavam em cartaz. Tiveram alguns exemplos, né, como Filho da Noiva, Pequena Miss Sunshine, 2046, que ficaram um ano em cartaz. E teve o caso que virou lenda urbana do Medos Privados em Lugares Públicos, que ficou 3 anos e meio em cartaz. E tinha uma mistura bacana, porque fazia com que o público pudesse assistir um pouco de tudo e, assim, analisar, formar, né? Eu acho que isso que era um grande diferencial, essa programação. E era comum você ver as pessoas indo ao Belas Artes e comentando: puxa, que bom que esse filme está aqui ainda. Eu não sei dizer o número, porque a gente nunca fez uma pesquisa, mas eu arrisco dizer para você que 30% a 40% do público que frequentava o Belas Artes, né, ou que ia ao Belas Artes, ia
sem ter definido o filme que ia assistir. A pessoa ia no Belas Artes para escolher na hora. Era muito comum as pessoas chegarem, pegarem a programação, aí se eu já vi, esse daqui é bom, esse aqui o que é? E escolher na hora. Por quê? Porque a pessoa sabia que no Belas Artes sempre tinha 12, 14 filmes em cartaz, filmes que provavelmente ela tinha interesse, então a pessoa ia. O Belas Artes estava no roteiro nosso, né, das pessoas que gostavam de bom cinema. Então, a gente teve primeiro o patrocínio que venceu, que terminou. Eu comecei uma mobilização para conseguir patrocínio e foi muito legal, porque mobilizou muita gente procurando, querendo apoiar, querendo ajudar. Teve uma manifestação, uma campanha feita por restaurantes para ajudar o Belas Artes, enfim. Muitas empresas nos procuraram, E aí eu fui negociando, até que eu fechei o patrocínio com o Belas Artes. Em julho, eu falei com o proprietário, que eu estava negociando ainda, que o contrato vencia em fevereiro de 2011. Que eu queria continuar, ele falou, não, mas você falou no jornal que vai fechar o seu filme. Não, eu falei só para impressionar, porque eu preciso ter um patrocínio para poder manter o cinema com tranquilidade. E aí fechamos um acordo de renovação do aluguel em 2011. Mas aí em dezembro, coincidentemente, assim, uma semana depois que eu tinha conseguido fechar o patrocínio, o proprietário me chamou para dizer que queria o imóvel de volta mesmo em fevereiro, que não tinha acordo mais. Eu falei, como? A gente não acertou? Não, voltei atrás. E aí eu fiquei muito triste, foi muito triste mesmo, né? Porque o Belas Artes não era um negócio, assim, não era uma coisa que eu tinha para ganhar dinheiro, ponto. Era uma coisa que fazia parte da minha vida, né? Era quase um filho, assim, vamos dizer. Era cuidado assim. Então foi muito duro. Até que, bom, não vou fazer, né? E faço uma programação especial, uma coisa que seja uma celebração do cinema e não um velório. Eram duas mostras, clássicos do cinema e Vi no Belas Artes, filmes incríveis que tinham sido passados no Belas Artes. E o dia que a gente fechou o Belas Artes foi uma celebração, o cinema. Acho que passaram umas 2.000 pessoas pelo cinema, as pessoas cantaram, as pessoas choraram, as pessoas acenderam velas, as pessoas batendo palma. Foi muito bacana. Senhores, essa é a parte triste, né? Essa é... Esse é um espaço que a gente está aqui quase 10 anos, né? Comovente. Você sabe que é verdade. Não tem espaço casado, não tem espaço. E essa cidade, tem um centro que vai fazer, várias praças habitadas, legais para os praticantes. O Fábio Maluco fosse mais sensato, né? As suas praças não são habitadas, Muita gente não entende. Mas dias melhores virão. O cinema é fundamental ao mundo moderno.
mas cada vez menos espaços estão disponíveis para tal. O cinema acaba sendo privilégio de poucas empresas, que espalhadas pelos shoppings da cidade, limitam a escolha dos filmes para aquilo que a massa quer ver. Em São Paulo, temos cerca de 260 salas distribuídas em seus 55 cinemas, um número bem menor do que de uma cidade como Paris ou Londres. Desse total, apenas 5 são cinemas de rua e têm uma programação não hollywoodiana. Entre a população brasileira, cerca de 1/3 nunca estiveram no cinema de verdade. Muitas são crianças, e talvez algumas delas, mesmo adultas, nunca tenham chance de conhecer tamanha magia. E mesmo assim, os cinemas prosseguem fechando aos montes. Não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Foi por essas e outras tantas razões que um grupo de frequentadores do Cine Belas Artes criaram um movimento em prol do mesmo. É um movimento que surgiu, não houve uma organização tática com isso, com aquilo, olha, vamos criar um movimento. Não, frequentadores do Belas Artes, de várias idades, de várias faixas, de várias profissões, pessoas das mais diferentes origens e conceitos, mas tendo um ponto de vista comum. O afeto ao Belas Artes e o prazer de ir ao cinema e o prazer de frequentar o Belas Artes. Começou-se a discutir lá, conversar, quando surgiu a informação de que o Belas Artes ia fechar porque o aluguel ia ficar impossível, porque não tinha como se organizar esse negócio. Aí nós começamos a debater. Eu pessoalmente chamo o movimento de L'Armata Brancaleone, que é a minha homenagem a um belo filme dos anos 60, italiano, que é um exército de 6 pessoas que saem montados num cavalo verde, um urso, e eles são obsessivos, eles são de raça obsessiva. Nós somos a L'Armata Brancaleone, movida por uma força que eu acho maior do que qualquer força, o afeto, o amor ao cinema e a ideia de que o Belas Artes é um patrimônio cultural e afetivo da cidade de São Paulo. E o fechamento do Belas Artes vai deixar um vazio na cidade e no país, vai deixar um vazio quem gosta de cinema, de bom cinema. E aí saiu a matéria na Folha anunciando que fechava. E aí virou um pandemônio, né? Passeatas, mobilização, abaixo-assinado. Por isso que eu falo que eu não tenho uma lembrança triste, eu tenho uma lembrança muito alegre, porque a maior parte das pessoas que estavam envolvidas nessas manifestações eram pessoas jovens, pessoas que não tinham conhecido o Belas Artes da Gaumont. Acho que aqui cabe uma explicação, né? Bem, então vamos voltar um pouco. Os anos 50 foi a época que em São Paulo os cinemas estavam em alta na Cinelândia Paulista. Também nesta época, outros cinemas começavam a surgir em outros lugares da cidade. É neste momento que surge o Cine Trianon, que não passava de apenas mais uma das inúmeras salas espalhadas pela cidade. Nos anos 60, a Cinelândia já não é o único point de arte cinematográfica na cidade, e outras salas passam a figurar o nascer de um novo cinema. O recém-renomeado Cine Belas Artes, antigo Trianon, faz parte da criação de uma programação que mais tarde ficaria conhecida como Programação de Filmes de Arte. A ditadura se instala e o cinema da esquina da Consolação com a Paulista se torna um forte ponto de encontro para debates políticos e sessões de filmes proibidos pelo governo.
Nos anos 80, a maioria dos cinemas de rua começam a fechar, um atrás do outro, decorrente da expansão do centro e de sua decadência, fazendo regiões como a Paulista o ponto de encontro da cultura cinematográfica paulistana. É neste período que a Gaumont compra o Cine Belas Artes da Companhia Serrador, criando o primeiro multiplex da América Latina. Neste período, o Belas Artes se torna uma lenda e referência na exibição de filmes de arte. Incêndios, queda no número de espectadores e perda de identidade. Cada vez mais filmes hollywoodianos tomam conta das 6 salas do multiplex. A Gaumont desiste do negócio e o Belas Artes passa por mais uma renovação. A Alvorada então passa a controlar o cinema. Os anos 90 marcam um total descaso do cinema. São Paulo passa por uma revolução no ramo cinematográfico. Os cinemas de rua estão praticamente extintos e os poucos que restam estão com sua programação ameaçadas ou ligadas ao pornô. Os grandes cinemas da Era de Ouro viraram mercados, shoppings, estacionamentos, igrejas evangélicas. Em 2003, André Sturm adquire o espaço e promove uma mudança radical no mesmo, o fazendo reviver os anos de ouro. Voltando. Então o imóvel está lá, fechado. Então assim, ele deixou de ganhar aluguel, ele paga IPTU e ele tem um imóvel que está desvalorizando porque está lá tudo estragando, né? A questão do tombamento é uma questão bastante complexa, né? Porque eu sempre prefiro usar a palavra preservação. Quer dizer, um bem a ser preservado é um bem que contribui para a manutenção da memória cultural de uma cidade, de um país, de um estado. Então, esse é o sentido. Preservar significa zelar pelo futuro, mostrar que a memória de um bem cultural é importante para as gerações do presente e para as gerações do futuro também. Levando em consideração alguns dos critérios ditos pelo Dr. Edgar de Assis, os processos de tombamento foram revistos, como pedido pela liminar, e o Conselho do Condefat tombou a fachada do prédio da Consolação e mais um recorde de 4 metros, em um placar de 16 votos a favor e 2 abstenções. Pode ser questionável o fator de preservar uma fachada, ele não lutar para preservar o que é aquilo ali, né? O prédio, enquanto um cinema importante, ele tem uma importância histórica por ter sido um cinema importante, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele tinha que continuar sendo cinema. Ele tinha que mostrar
continuar mostrando filmes, né? Vou dizer uma coisa, se fosse eu que tivesse redigido esse decreto, eu jamais teria redigido assim. Eu não teria restrito o tombamento à fachada, porque eu teria mostrado num decreto que você deveria preservar a materialidade, ou seja, a fachada, essa coisa interna, mas também garantir o uso do bem tombado como uso cultural que era consagrado, que era o cinema em si. Olha, eu acho que é um primeiro passo, mas a gente precisa tombar tudo, né? O que acontece é o chamado bem imaterial. Isso também faz parte, inclusive tem legislação para isso. O problema é que as pessoas dizem que não tem, é pior que tem. Ignoram, não, quer dizer, é interessante, bom, isso aqui se o imóvel valorizou, eu faço o que eu quero com o meu imóvel. Quer dizer, essa coisa assim da primazia do mercado sobre os interesses da sociedade como um todo. É isso que nós estamos sempre discutindo aqui. Na verdade, foi um avanço muito grande, né? Muita gente disse, não ajudou em nada. Na verdade, o nosso medo é que simplesmente, sendo considerado um lugar privado, individual, poderia ser demolido, né? Sem mais nem menos. Acho que o tombamento da fachada é um momento histórico. É a primeira vez que o CONDEFAT tomba uma fachada pela sua importância cultural e não pela sua importância arquitetônica. Então, embora insuficiente para garantir que o cinema vá funcionar lá, acho que é um marco na história do CONDEFAT por essa iniciativa de dar para um local a sua importância cultural e afetiva na memória da cidade. Então, acho que é muito importante. Mas enquanto o tombamento estava em lento processo, outras alternativas foram criadas para salvar o Belas Artes. A CPI, criada pelo vereador Eliseu Gabriel, foi uma delas. Bom, a CPI é uma comissão formada por vereadores que investiga questões que são levantadas na própria Câmara ou pela sociedade civil. A gente faz a proposta, né, esse caso do tombamento do Belas Artes. A gente muitos achavam que o Belas Artes deveria ser tombado ou iria ser tombado, mas o Compresp teve uma atitude surpreendente que interrompeu o processo de discussão do tombamento do Belas Artes, baseando-se num parecer técnico da Procuradoria-Geral do município e deixando de lado um parecer do Departamento do Patrimônio Histórico. Então nós entramos com esse gancho, fizemos a proposta à Câmara, foi votado e foi aprovada a instalação desta CPI. E a partir daí nós estamos investigando isso e, na verdade, colocando luz sobre um problema grave na cidade, que é um problema do desprestígio, da falta de consideração que se tem pelo nosso patrimônio cultural, pela nossa história, pelas coisas que são construídas pelo seu povo. Então é basicamente isso que nós estamos avaliando. É claro, e além da CPI, a gente tem outras conversas que procuram tentar resolver o problema da melhor forma possível. E aqui não se trata, evidentemente, de uma investigação policial, mas um levantamento dos fatos, de tal sorte que nós possamos entender o processo que levou ao fechamento do Belas Artes. A partir daí, é pensar dois eixos de trabalho. Como manter aquele ponto como um ponto de cultura reconhecido pela sociedade paulistana e de interesse público. 2, como manter a programação cultural daquele ponto de cultura naquele espaço geográfico. É um desafio imenso, porque a despeito de toda essa discussão, de toda a mobilização da sociedade civil organizada, o espaço e a programação eram privados. O espaço era privado e a programação era privada. Então, como o poder público pode intervir numa relação privada para garantir algo que é o interesse público da programação cultural naquele espaço? Então, primeiro, tratar isso sempre visando o interesse público, que é a programação cultural, em primeiro lugar, e o espaço ali, ou pelo menos a geografia, onde estava inserido essa programação pública. E esse é o grande desafio que a relatoria dessa CPI tem para apresentar uma proposta viável, factível para o poder público municipal. Provavelmente a ideia foi abrir uma CPI para pressionar o governo municipal, aqui também entrar no circuito e tentar intervir para manter aquilo talvez como um espaço público, ou seja, mantendo as características do prédio atual e mantendo aquilo como um espaço do cinema alternativo, cinema de rua em São Paulo, né?
talvez não mais como um bem privado, agora provavelmente como bem público. A Cinemateca por si é um órgão que tem a razoável autonomia e poderia ser responsável e eventualmente até com a colaboração de investidor privado, da iniciativa privada que tem interesse. Então, acho que é possível se combinar isso. Eu estive numa audiência lá no IFAM, em Brasília. Conversei com a nova ministra da Cultura, Marta Suplicy, levei a demanda, sugerimos que o Ministério da Cultura pudesse tombar e comprar o prédio, desapropriá-lo. Falei com ela que ela poderia dar um grande presente a São Paulo. Eu sei que ela, no passado, frequentou o cinema junto com o seu então marido, o senador Suplicy, porque ele contou isso pra gente numa manifestação lá em frente ao cinema, que eles iam juntos assistir filmes lá. Ela disse que está estudando, que está vendo o custo, porque o Ministério tem um orçamento limitado, mas ela se comprometeu, ela sabe da importância e tem um compromisso de ajudar a pensar, né? E agora nós estamos pressionando a Secretaria da Cultura do Estado que entre nesse circuito, né? Então tomamos providências, nos solidarizamos aos movimentos e estamos tentando intermediar. Espero que o Cinema Belas Artes possa novamente estar funcionando e para todos os amantes do cinema e daqueles que por tantos anos frequentávamos o Cine Belas Artes, que era considerado sempre um dos melhores de São Paulo, um ponto de encontro cultural, de amigos e de pessoas que sempre gostam muito de comentar os bons filmes que continuam a ser produzidos tanto no Brasil quanto no exterior. Toda criança tem expectativas com relação ao mundo. Ela espera se encantar com as coisas, conhecer lugares, cores, sons, e espera que os adultos sejam os meios para que ela tenha acesso a tudo isso. Espera poder fazer escolhas e que esse mundo não lhe seja negado. O que me pergunto é, o que nossa geração deixará para as próximas? Seremos construtores ou destruidores de sonhos? Em relação ao Belas Artes, nada ainda podemos dizer, pois uma decisão não foi de fato tomada. Enquanto o caso permanece sem solução, nossa sociedade já sabe o papel que lhe cabe. Quantos sonhos ainda estamos perdendo? Isso só o futuro dirá. Os filmes que eu assisti, assim como as peças de teatro,
foram para mim tão importantes quanto os livros que eu li para formar a minha consciência. E é engraçado isso, né? Que os primeiros filmes que eu tenho lembrança de ter visto ter sido no Belas Artes. Eu mesmo, eu posso dizer assim que os grandes filmes que eu vi na minha vida, acho que a maioria foi lá que eu vi. Aí depois, quando eu tinha os meus 16 anos, o Belas Artes estava no auge, na época da Gaumont. E, de novo, eu pude ver filmes que reforçaram o meu olhar, o meu gosto cinematográfico. Então o Belas Artes teve essa importância grande, né, na minha formação. Aquilo que eu hoje batalho tem muito a ver com a minha formação cultural.